E para olhar para os temas do dia, está em estúdio neste Hora Económico João Espanha, que é advogado fiscalista. Olá, muito boa noite, Boa bem-vindo noite. à Hora Económico. Começando por estes dados do FMI, por estes números que o FMI avança hoje no Outlook, embora façam umas previsões para a economia portuguesa mais otimistas, em linha com as da zona euro, diz que o desemprego não vai cair ao mesmo ritmo. Isto é sinal que é um problema estrutural? Que é um problema que se tem verificado e se continua a verificar praticamente desde que a crise nos atingiu. Aliás, é um problema que, se calhar, embora não concorde com as avaliações que são feitas por alguns, enfim, observatórios conimbricenses, eu penso, inclusive, que muito provavelmente o desemprego neste momento em Portugal estará subavaliado. E penso que enquanto não houver uma verdadeira retoma da economia, muito dificilmente os desempregados, sobretudo os desempregados de longa duração, poderão vir a ser novamente reabsorvidos pelo mercado de trabalho. Isso parece-me uma evidência, não acho que seja, enfim, motivo de dúvida. Será que o crescimento económico deve-se mais a fatores externos do que internos? Em primeiro lugar, qual crescimento económico? Ténue. Enfim, passando a ironia, eu diria que o crescimento económico que estamos a experimentar neste momento, e ao contrário do que será a propaganda, enfim, se me é permitida essa palavra, governamental, o que tivemos, penso eu, é recentemente, pelo menos, um ténue aumento do consumo, porque eu diria que as pessoas se habituaram a viver neste regime de novo normal, quer dizer, de 2008 para 2015, acho que já não podemos falar em crise, já podemos falar num novo registro. E neste novo registro, eu diria que quer as empresas, quer as pessoas, começam a habituar-se a viver nesta nova realidade e que, portanto, em certo sentido, aquele aperto do consumo que houve nos primeiros anos da crise, neste momento, estará tendencialmente a desaparecer e, na medida das suas possibilidades, o consumo volta a verificar-se. Obviamente isso depois vai ter consequências na balança de transações correntes, mas isso, quer dizer, não há muito a fazer enquanto a nossa indústria for o que for, e aliás falou-se há pouco que, ao que parece, a produção industrial ainda por cima está a cair. Isso há de significar alguma coisa, não apenas ao nível da nossa economia, mas sobretudo ao nível da relação da nossa economia com o exterior. As exportações não devem estar famosas. Ou seja, após 4 anos de programa da Troika, não significa que a nossa economia esteja mais saudável? Não, bem, enfim, eu já tenho o prazer de vir ao ETV há algum tempo e desde o princípio que vem sendo assinalado que a austeridade passou mais pelo incremento das medidas fiscais e, portanto, pelo aumento da receita e não tanto pela, enfim, como dizer, pelo saneamento nem das contas públicas, nem do setor público, nem do Estado em si mesmo, e, portanto, continuamos seguramente com despesas elevadas, com a agravante de termos retirado muitos meios ao setor privado. Portanto, não vejo como dizer que, ao fim de 4 anos de austeridade, a nossa economia está melhor. Admito que algumas empresas menos competitivas tenham desaparecido por causa disso, mas também houve muitas empresas competitivas que desapareceram, houve muito trabalho que desapareceu, houve muito emprego que desapareceu, não o vejo reposto e, sobretudo, não vejo Portugal com capacidade, designadamente ao nível do capital, para conseguir começar a arrancar. E como digo, fala-se muito em retoma, eu pessoalmente ainda estou para ver onde é que ela anda, há de andar por aí, portanto a gente fala nela, mas eu ainda não a senti. Baixar a TSU poderá ajudar as empresas portuguesas a serem mais competitivas? Depende das empresas. Baixar a TSU pode ser muito bom, sobretudo para as empresas de trabalho intensivo, onde a carga da TSU será mais sentida. A TSU representa para as empresas portuguesas, enfim, para os empregadores portugueses, melhor dizendo, um encargo de facto muito elevado, 34,75% de um salário, faz com que aquilo que um trabalhador leva para casa seja, eu diria, 60% daquilo que é o gasto que a empresa tem com ele. O resto vai tudo para os cofres do Estado. E, portanto, se o Estado aliviasse um bocadinho essa carga, é natural que pudesse haver um maior incentivo a contratar mais, ou seja, a aumentar a produção por essa via. Sem embargo, parece-me que, por um lado, muitas empresas hoje em dia não são trabalho intensivo.
e essas não sentiram tanto esse enfim, benefício, esse alívio. Isso por um lado. Por outro lado, a grande preocupação está necessariamente no equilíbrio da segurança social, ou seja, se neste momento Portugal já não tem uma pirâmide etária, tem uma espécie de ovo etário, o que quer dizer que as contribuições são escassas para dar resposta às responsabilidades constituídas neste momento, ou seja, às pensões que há para pagar. Se reduzirmos as contribuições daqueles poucos que ainda estão a contribuir, seguramente vão faltar meios para pagar as pensões, ou seja, a manta é relativamente curta. Portanto, a grande pergunta é de onde vem a diferença? Onde é que se vai buscar dinheiro para pagar o dinheiro que vai faltar à Segurança Social? O Governo espera alguma cedência por parte de Bruxelas que permita derrapagem no déficit. Pronto, se mas a questão passa por este aí. ano cumprirmos o cedência déficit. de Bruxelas na derrapagem do déficit significa que não vai ser pago, vai ser financiado. Ou seja, vai aumentar o déficit do Estado, vamos pedir mais dinheiro emprestado, portanto vamos voltar novamente a um ciclo que não é um ciclo virtuoso. Ou seja, vamos tentar apostar, ou pondo as coisas noutros termos. Isto é outra forma de fazer o arranque da economia, só que em vez de ser através do betão, ou através da construção, vamos aliviar um bocadinho a carga fiscal das empresas, entrar no déficit e esperar que as coisas corram bem, que as empresas aumentem a sua produção e que, no fundo, aumente a base tributável e que, através desse incremento da atividade produtiva, venhamos a ter mais receita e, com isso, enfim, equilibrar as finanças públicas. Eu penso que a intenção é boa e prefiro isso do que uma política de betão. Ainda assim, pago para ver. Se as empresas, em regra, tomam decisões no médio e longo prazo, é expectável que, se esta medida avançar, as empresas decidam logo contratar ou esperem para ver se esta vai ser uma medida que perdura no tempo? Bom, por um lado, tem razão quando diz que é sempre, enfim, de desconfiar relativamente à estabilidade das medidas em Portugal, porque a instabilidade legislativa, designadamente no que diz respeito às contribuições e impostos, é sempre assinalado como uma das grandes dificuldades que se colocam aos investidores em Portugal. Primeira questão. Mas mais importante do que isso, parece-me, e da experiência que tenho em lidar com aquilo que são os apoios à contratação e uma vasta gama de incentivos ao emprego que foram sendo dados através de reduções seletivas da TSU, através de benefícios fiscais à contratação, etc., etc., a conclusão que vou tirando da experiência que vou vivendo é que as empresas não contratam por causa disso. Ou seja, as empresas contratam quando precisam de trabalhadores. Quando há mais encomendas, quando há mais trabalho, vamos ao mercado e temos que encontrar mais colaboradores para produzirmos mais. Se o Governo dá uma ajuda com os incentivos, tanto melhor. Agora, se eu não tiver encomendas, se eu não tiver trabalho, o Governo pode dar-me os incentivos que quiser. Eu não vou contratar ninguém. Resumindo, ou tentando ir de encontro à sua pergunta, seguramente, mesmo que a TSU baixe, não é no dia a seguir que se vai iniciar uma contratação em massa de trabalhadores. A contratação em massa de trabalhadores só se verificará um dia se a economia estiver efetivamente a crescer. E nesse dia, como lhe digo, pode até nem haver incentivo nenhum. De certeza que se contratam as pessoas. E para que as empresas, de facto, se esta medida avançar, tenham essa folga e essa redução nos custos do trabalho, teria de ser uma redução acentuada da TSU? Sim, isto com meia dúzia de pontos percentuais, a diferença será muito pouca e o incentivo será menor. Como digo, é um facto que o custo do trabalho em Portugal é elevado. E o custo do trabalho em Portugal tem muito que ver, efetivamente, com os acréscimos que incidem sobre a contratação em regime de contrato de trabalho. E por isso é que há tanta fuga para os falsos recibos verdes, etc, etc. Um alívio a esse nível nas empresas, sobretudo, que são de trabalho intensivo, seria sempre um estímulo à economia. Não digo que não. Mas quando falamos de uma redução acentuada, estamos a falar de que ordem? Se atualmente pagam a 34,75 de TSU, estamos a falar de quantos pontos percentuais? Não lhe consigo dizer, mas eu recordo-me, ou julgo recordar, que quando tivemos aquele grande sobressalto político por causa da TSU, falávamos em qualquer coisa como 10%, se não estou em erro.
mas a minha memória também já não... As coisas acontecem muito depressa, mas eu diria que teria, para ter algum efeito positivo ou um impacto significativo, teria que ser uma redução, enfim, especulando, porque não tenho números nem tenho base para o afirmar, mas qualquer coisa abaixo dos 10% muito provavelmente não faria grande diferença. Quando se discutiu o aumento do salário mínimo nacional com as confederações patronais, na altura, em setembro, a CIP pediu uma redução da TSU de 0,75%, ou seja, passava apenas de 34,75% para 34%. E, segundo as estimativas da Confederação, cada ponto percentual de descida da TSU tinha um impacto de 282 milhões de euros nos cofres do Estado. Ora, se estivéssemos a falar de uma ordem de grandeza dos 10 pontos percentuais, seria um impacto muito grande de 2 milhões nos cofres do Estado. Isto pode-se compensar apenas com a benevolência de Bruxelas? Como Ou digo, o risco é maior do que... O risco é muito grande porque não me parece que a benevolência de Bruxelas seja aquilo de que as contas públicas precisam. As contas públicas precisam de ser equilibradas. E aquilo que provavelmente o Governo ensaiará com uma descida da TSU é quase como um afundamento em primeira linha para depois voltarmos à tona. Ou seja, num primeiro momento, as receitas da Segurança Social cairão necessariamente e depois o aumento da atividade económica fará com que, embora a taxa seja mais baixa, haja mais matéria sobre a qual a aplicar e, portanto, as receitas voltarão a subir e ficarão iguais. Penso ser essa a aposta do Governo e penso ser a única coisa que faz sentido, porque senão aquilo que vamos ter é um agravamento das contas públicas e não me parece que seja esse o objetivo, até porque temos o tal meta 3% que temos que cumprir e ainda que haja alguma benevolência temporária, mais tarde ou mais cedo vamos ter que obedecer a esse limite, sendo que num mundo ideal teríamos um superávit e não um déficit, mas isso já é outra questão. A aceitar, Bruxelas só aceitaria se Portugal este ano conseguisse sair do procedimento por déficit excessivo, ou seja, ficar com um déficit abaixo dos 3%. E o FMI vem duvidar que isso aconteça. Eu também duvido, em ano de eleições acho muito difícil. Que o déficit fica abaixo dos 3%. E o déficit fica abaixo dos 3%. Porque seriam necessárias novas medidas, é isso que Eu está a querer dizer? Sim, penso que sim, aliás, vamos ver. Fazendo um bocadinho de história, não muito distante, tivemos com o professor Jorge Gaspar um enorme aumento de impostos, que foi essencialmente o IRS. Antes disso tínhamos tido o IVA. Estes são os dois impostos sobre o qual a nossa receita pública assenta. Depois disso, perguntou-se, então e agora? Porque reduzir a despesa não se consegue, onde é que vamos buscar mais dinheiro? Na altura disse, e eu também referi isso, provavelmente num mix de vários impostos, taxas, taxinhas, em que tudo somado vamos buscar uma receita substancial. Foi talvez o que se verificou este ano que passou, ou não com o orçamento. No IRS houve um certo abaixamento, mas apareceu a história da fiscalidade verde, isto e aquilo, portanto, redescobriu-se a tributação dos combustíveis, inventou-se esta coisa da taxa sobre os sacos de plástico, que foi fabulosa, mas neste momento, estamos em abril, e eu pergunto-lhe, tem feito compras, obviamente, tem visto muitos sacos de plástico nos supermercados, nas lojas, etc. O comportamento das pessoas adapta-se e das empresas também. É, aliás, o que dizem as grandes empresas, que a maioria das pessoas aderiu aos sacos reutilizáveis ou ao saco de papel. As pessoas aderiram aos sacos reutilizáveis e as empresas têm sacos de papel ou têm sacos de gramagem superior, enfim. Tanto quanto li, foi cerca de 1,6 milhões que a taxa rendeu, mas basicamente foi sobre os estoques excessivos que já tinham sido adquiridos em 2014. Em 2015, essa taxinha vai começar a descer. Portanto, muitos dos, enfim, não quero ser ofensivo, mas truques que o Governo arranjou para aumentar a receita, muitos deles, com o tempo, vão provavelmente começar a perder algum efeito. E, portanto, antecipo uma certa queda da receita, por um lado, e também antecipo um aumento da despesa por efeito do ciclo eleitoral. A conjugação destes dois movimentos necessariamente dará um aumento do déficit. Já que falou nas eleições, falando delas então agora, mas não das legislativas, das presidenciais. Há um novo possível candidato às presidenciais, desta vez foi presidente de uma junta de freguesia, Cruz Quebrada da Afundo, militante do CDS, Paulo Freitas do Amaral. A este ritmo, vamos ter um número recorde de candidatos às presidenciais?
Pois não sei, ainda estou com esperança que o Manuel João Vieira se candidate novamente, portanto, para podermos ter, enfim, alguma gargalhada. Mas eu acho, enfim, custa-me a compreender como é que andamos a discutir as presidenciais quando, primeiro, no nosso sistema, que é um sistema, enfim, semi-presidencial de gabinete, se bem me recordo, era assim que na faculdade tratávamos o sistema português, a verdade é que quer a nossa Constituição, quer sobretudo a prática presidencial ao longo dos tempos, tem contribuído para reduzir, enfim, aquilo que é o impacto do Presidente da República na vida cotidiana dos portugueses. Ou, por outras palavras, quem manda é o Governo. Antes das eleições presidenciais vamos ter eleições legislativas, o que quer dizer que antes de decidirmos quem é o Presidente da República, que manda pouco, vamos decidir quem vai ganhar o Parlamento, ou seja, quem vai escolher o Governo, que manda muito. Portanto, acho extraordinário como é que andamos a discutir as presidenciais a esta distância, quando pelo meio vamos ter as legislativas que decidem efetivamente quem é que vai mandar no país nos próximos 4 anos, a não ser que haja, obviamente, qualquer percalço. Mas da perspectiva do eleitorado, o voto numas legislativas não pode também influenciar nas presidenciais ou vice-versa? É difícil dizer. Porque há quem pense ou queira o mesmo partido nos dois sítios, ou partidos diferentes para ter um outro tipo de equilíbrio, em teoria. Uma maioria, um governo, um presidente. Isso, por exemplo. Se bem me recordo do tempo do general Soares Carneiro, que Deus tem. Pois já tivemos as duas coisas e em ambos os casos o Presidente, embora muitas vezes referenciado como força de bloqueio, acabou por se revelar uma força com muito pouca força e, portanto, devo insistir. Mas pelo papel ou pela pessoa? Pelo pela cargo forma, ou pela... por um lado, pelos constrangimentos constitucionais que o Presidente possui, sobretudo desde a revisão constitucional, já não me recordo, de 89, se não erro, ou de 82. Mas, sobretudo, porque a forma como a presidência foi sendo exercida ao longo de vários mandatos por diferentes protagonistas, foi sendo, sobretudo, aquilo que penso que foi o Dr. Mário Soares que crismou como uma magistratura de influência. Ou seja, poder executivo, muito pouco. Poder de veto, raramente exercido. É, sobretudo, alguém que influencia, alguém que tenta convencer e alguém que efetivamente não tem poder. Não legisla, não executa, não faz, controla. Dentro do nosso sistema de checks and balances, eu diria que é um balance que não pesa muito, não tem... O sistema de pesos e contrapesos é um peso que não pesa muito. E, portanto, não vejo grande problema. É mais importante ter uma maioria absoluta no Parlamento do que ter na presidência alguém da mesma cor que o do Governo. No nosso sistema, pelo menos, é assim que tem sido. E a julgar pelas sondagens não vai haver essa maioria absoluta no Parlamento? Sim, e isso sim é um problema. A personagem do Presidente da República não me parece ser um grande problema, a não ser, evidentemente, que caíssemos no ridículo de eleger uma pessoa, enfim, pouco habilitada, mas nisso os portugueses são sempre, revelam sempre uma sensatez e um bom senso que fazem inveja a muita gente. E seguramente vamos ter na Presidência da República alguém ponderado, sagaz, capaz, essas coisas todas. Não haver uma maioria absoluta, isso sim é preocupante, sobretudo se chegarmos, como a esta distância começa a aparecer, a uma situação em que vamos ficar, enfim, não direi num beco sem saída, que isso não é tolerável, mas numa situação em que vamos ter uma vitória por pouco ou da coligação de direita ou do Partido Socialista. E isso pode conduzir a um certo, enfim, entorpecimento do sistema que pode provocar graves problemas no futuro. Mas será que algum destes candidatos presidenciais, por exemplo, Sampaio da Nova, não são já a pensar nesse possível resultado das legislativas? Uma pescadela de olho à esquerda de António Costa? Talvez, mas, enfim, vamos lá ver. Isso me permite derivar e, voltando, eu peço desculpa, acabo sempre por cair nas legislativas enquanto me está a pedir para falar nas presidenciais. Eu estou a falar de legislativas. Se tudo isto não é uma estratégia pensada. É Sampaio da Nova não abre uma pessoa de esquerda, o caminho à esquerda que para António Costa. Mas que caminho à esquerda é que pode abrir? Olhando para o nosso panorama,
que não é o nosso arco governativo, mas vamos olhar para a atual Assembleia da República e para os grandes movimentos que, naquela esquerda semi-folclórica, se me é permitido este adjetivo, se estão a verificar. O que nós temos neste momento é um Partido Socialista que não se está a preocupar muito com o centro e está com uma grandíssima algazarra à sua esquerda a ver quem é que consegue apanhar o comboio da governação. Há uma franja da esquerda portuguesa que historicamente não governa, nem quer governar. E falamos sobretudo do Partido Comunista, que terá o seu próprio candidato à presidência da República, e falamos daquilo que ainda resta do Bloco de Esquerda. Sem isto, a esquerda dificilmente conseguirá uma maioria Portanto, acha que o PS confortável. dever-se Quanto concentrar mais ao absoluta. centro e não à esquerda? O PS só ganha eleições ao centro, como a soi-disant Aliança Democrática também só ganha eleições ao centro. As eleições sempre foram ganhas ao centro e hão de continuar a ser. E não vejo neste momento, o tempo ainda é bastante, mas não posso dar, não vou dar conselhos ao Dr. António Costa, não tenho pretensões a tal, mas eu diria que ele devia preocupar-se menos com os livros, os agires, etc. e tal, preocupar-se mais em falar para as pessoas reais, para as pessoas que trabalham todos os dias e que têm problemas em chegar ao fim do mês e não têm dinheiro para pagar as contas. Essas é que no fim do dia vão votar, porque penso que os americanos dizem que as pessoas votam com a carteira. E isso é muito importante. Votam mais com a carteira do que com, enfim, grandes retóricas e coisas mais, enfim, ideológicas. Praticamente para terminar, João Espanha, falando de outras carteiras, desta vez as gregas. Sim. Será que são Essas carteiras estão quase vazias. exatamente, a ficar vazias? vazias? Vão de facto ficar vazias? A União Europeia vai permitir isso? Vai permitir uma saída da Grécia da zona euro? Não, enfim, acho muito difícil. Acho muito difícil. Acho que tudo indica que sim, de facto, ou se olharmos para os números, pelo menos de acordo com aquilo que aparece na comunicação social, a bancarrota está a um passo, mas a União Europeia tem-nos habituado às soluções de 25ª hora. E, de facto, eu penso que politicamente seria intolerável deixar a Grécia sair da moeda única, com tudo o que isso significa, sobretudo no que diz respeito a aspectos geopolíticos. Ou seja, a Grécia está numa situação de charneira em relação à Ásia, em relação ao Médio Oriente. E a aproximar-se da Rússia. E não podemos, nenhum líder responsável da Europa Ocidental ou da NATO pode deixar aquela zona do mundo cair sob a influência de outra entidade que não seja a União Europeia. Portanto, eu diria que se não for na 25ª, será na 25ª, mas se tivesse que apostar, apostava que não vai haver bancarrota. João Espanha, muito obrigada pelo seu comentário na História Económica. Até uma próxima Obrigado. oportunidade.